Olá, amigos. 8 de junho de 2017, Legítima Defesa em Foco. Senhoras e senhores, é impressionante o que o acovardamento de uma nação pode produzir. Vejam o histórico recente do que acontece na Inglaterra. Nas cidades de Londres e Manchester, desde o dia 22 de março para cá. 22 de março. Atentado terrorista por atropelamentos e facadas. Nem explosões houve. 4 mortos e 40 feridos. Um desses mortos, um policial, Keith Palmer, de 48 anos, casado e pai de um filho pequeno ainda, que estava de serviço de segurança no parlamento britânico, desarmado. No dia 22 de maio, show da cantora americana Ariana Grande na Manchester Arena, atentado suicida com explosivos, 22 mortos e 59 feridos. Grande maioria pessoas muito jovens, adolescentes e jovens adultos. 3 de junho, novamente no centro de Londres, atentado com atropelamentos e facadas, 7 mortos e 48 feridos. Amigos, só nesses 3 episódios, uma verdadeira chacina, e praticada por pessoas ligadas ao terrorismo islâmico que já estavam no colimador, já estavam na mira das autoridades, na mira dos serviços de inteligência, né? Essa é a palavra utilizada atualmente, do Reino Unido, que pouco fizeram ou nada fizeram para evitá-los, para evitar esses massacres. Por que será? Porque não há conhecimento? Não. É porque falta coragem. E mais uma rotunda prova, uma contundente prova disso, é o fato de que no dia seguinte ao atentado, o último que relatamos aqui, a imprensa de Londres, a BBC e outras emissoras de porte do Reino Unido publicavam matérias preocupados, sabem com o que, senhoras e senhores? Com o número de tiros disparados pela polícia. Sim, não estão ouvindo balelas, não. Matérias preocupadas com o número de tiros disparados por 8 policiais na tentativa de salvar as vidas de pessoas inocentes que estavam a ser chacinadas. Contaram então 50 tiros disparados por 8 policiais, e essa é a grande preocupação deles. O excesso de força, o número excessivo, o número nunca registrado na história de disparos praticados pela Polícia Metropolitana de Londres nesse episódio, na tentativa de conter o bando terrorista que chacinava pessoas em pleno centro de uma grande metrópole, de uma metrópole supostamente segura. Isso nos volta ao episódio primeiro deste ano, não é? Primeiro deste ano, com a morte, o assassinato de 4 pessoas e 40 mandadas para o hospital. Certamente, muitas dessas que vão para o hospital, como sabem muito bem, devido à gravidade dos ferimentos, acabam por morrer. Isso ninguém divulga. Mas nos leva de volta ao episódio e nos lembra de que aquele policial Keith Palmer estava desarmado, trabalhava desarmado por ordem dos seus superiores. Era um policial da segurança do parlamento, como se Londres fosse uma cidade segura, e de há muito que não é, se é que já foi. De há muito que não é, devido à ameaça constante e permanente do brutal terrorismo. E aquele policial de serviço
como no serviço de segurança do parlamento, que é um alvo prioritário do terrorismo, lá estava desarmado. E, portanto, foi assassinado pelo terrorista que o atacou com facadas. O terrorista não precisou sequer de uma arma de fogo para matá-lo. Senhoras e senhores, com esse estado de coisas, nada pode melhorar na Europa, na Inglaterra, no Reino Unido, nada pode melhorar. Com esse estado de fraqueza, com essa história de ficar contemporizando com o banditismo terrorista, nada melhorará. Nem mesmo o turismo é seguro nas grandes capitais europeias hoje em dia. E tudo devido à postura covarde dos governos, que não fazem o que tem de ser feito em prol da segurança dos seus concidadãos e dos seus visitantes. Um policial desarmado em Londres, apenas para passar a ideia do velho Bob. Lembram do Bob? A figura do policial londrino, com aquele capacete típico, do velho Bob desarmado, porque lá na seguríssima Londres não haveria necessidade de policiais armados. Balela, mentira, empulhação. O policial londrino Keith Palmer foi assassinado 2 vezes, pelo menos, pelo terrorista que o matou, mas já havia sido assassinado pelos governantes e pelos seus superiores, que nessa conduta farisaica o obrigavam a trabalhar desarmado num local de alta sensibilidade, sabidamente alvo potencial de terrorismo. E continua sendo assassinado, continua a ser assassinado, cada vez que essa imprensa pacifista, que se recusa a enxergar a realidade e que empulha dia a dia os seus concidadãos, preocupa-se mais com o número de tiros disparados pela polícia do que com as vidas de inocentes perdidas e com a segurança dos seus policiais, e que apoia os governos que continuam a manter os seus concidadãos desarmados e incapazes de defender-se. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.